sociedade. Esses valores têm que ser definidos e você estabelece princípios, e os princípios vão guiar as estratégias, que vão guiar os objetivos e finalmente as métricas. Estratégias, objetivos, métricas são locais. O que você mede para o sul, lá para Santa Catarina, não necessariamente os resultados de lá, a análise que foi feita daqueles números lá vai servir para cá. Não dá para extrapolar, você sempre tem que fazer uma localização. E a gente fala em localização Brasil, em relação ao mundo, localização regional, localização de comunidade. Cada comunidade tem uma questão chave para tratar e pode tratar essas questões dentro dos mesmos princípios. Então, o que o Cradle Cradle faz? 20 anos atrás, um arquiteto e um químico começam a trabalhar juntos. O químico é o Dr. Michael Brown, que esteve aqui. O arquiteto é um arquiteto americano, William McDonald. Essas duas figuras, historicamente, estão ligadas à sustentabilidade, a toda essa ideia de sustentabilidade que a gente vem construindo nos últimos 20, 25 anos na humanidade. O Dr. Michael foi fundador do Greenpeace na Alemanha, um dos caras que fundou a parte de química verde, um dos pais da química verde. O arquiteto americano, os primeiros edifícios dele serviram de base teórica para a implementação do LEED. A classificação LEED nos Estados americana, os edifícios dele foram utilizados, eles têm o selo LEED Pioneer, o pioneiro LEED, ou seja, não existia nenhum tipo de certificação para edifícios, usaram os edifícios deles como benchmark, como ponto de partida. Então esses caras têm uma história muito grande. Quando eles se encontram, o arquiteto entendeu que se ele não soubesse o nível químico, se ele não tivesse conhecimento do nível químico das coisas que ele trabalha, ele não teria nunca condições de fazer o edifício do jeito que ele queria. Um edifício realmente sustentável. Por quê? Quando ele ia fazer edifícios para crianças, ele queria saber o que estava nos materiais que ele estava usando, porque as crianças botam a boca em tudo. As crianças pegam coisas no chão. Os materiais têm que ser saudáveis para as crianças. Eu não posso colocar nada que eventualmente possa causar mal. Eu quero realmente algo sustentável, eu vou começar pelas crianças. A definição de sustentabilidade, essa é uma reflexão. Primeira coisa, a pergunta que eu digo, se vocês perguntarem para mim, como é que está seu casamento? E eu disser, está sustentável. Já não é uma palavra muito inspiradora, Eu não quero ser um casamento sustentável, não quero uma vida sustentável. Eu quero uma vida vibrante, inspiradora, eu quero que meus filhos cresçam. Não que cresçam infinitamente, tem uma altura legal, 2 metros para ser jogador de basquete, talvez. Mas desenvolvimento, então tem horas que tem que crescer, tem horas que tem que desenvolver, tem horas que tem que... Mas você precisa saber, a pergunta não é mais crescer ou não crescer. A pergunta é o que a gente quer crescer. O que é bom de crescer em cada situação. O que é bom de desenvolver, o que a gente tem que semear. Bom, essas duas pessoas, eles se unem e começam a pensar e observando a natureza no trabalho do químico, que já trabalhava muito com isso, e mais o arquiteto que entendeu que precisava da parte química, o químico entendeu, eu preciso saber aonde eu quero chegar, porque as pessoas que são das profissões de arquitetura, de design, as pessoas de ensino, a formação tradicionalmente nossa nos obriga a ter um pensamento onde você projeta algo. A própria ideia de projeto, projetar é jogar lá na frente. Primeiro você idealiza algo, depois você começa a pensar em como eu vou chegar até lá. Então você, depois de idealizado, você vem, ok, então passo 1 para chegar lá é isso. Você vai ter que fazer dezenas de inovações no caminho. Tem coisa que você idealizou que não existe ainda, que não está no mercado, que ninguém fez. É diferente do pensamento, muitas vezes, quando você está tendo que resolver problemas, onde você, vamos identificar os problemas. E aí você identifica os problemas e depois fica tentando buscar que solução encaixa naqueles problemas. Em termos, quando você está pensando em dar o próximo passo, ficar nos problemas não ajuda você a ser criativo e buscar soluções. Os
problemas são importantes para você ter um ponto de partida, ponto A, estou aqui. Mas se você não souber o ponto B onde você quer chegar, se você partir do ponto B a partir dos problemas que você tem, você trava a inovação. Por que eu estou falando de inovação? Porque Cradle to Cradle é uma plataforma de inovação. Ele não é uma ferramenta de solução de problemas. Ele basicamente ajuda. Por isso a gente dividiu as oficinas em academia, poder público, setor público e setor produtivo. Ele ajuda em várias escalas, desde uma escala local até uma escala regional, a você ter uma estrutura de trabalho onde as pessoas conversam. Se eu perguntar para vocês aqui o que vocês acham, o que é sustentabilidade para vocês, cada um vai responder uma coisa diferente. Até na mesa do jantar. Chegue no final de semana e pergunte, gente, o que cada um pensa de sustentabilidade? Cada um vai falar uma coisa. Você precisa de certas plataformas para você alinhar e para poder... Aí a gente está falando de alinhamento interno para você atacar problemas externos. Você está trabalhando com equipes multidisciplinares, está trabalhando com diversas especialidades e por isso também faz todo sentido a gente ter diversos grupos aqui. Tá bom. Então, primeiro passo, eu vou tentar trabalhar com vocês umas quebras de paradigma, certo? Para a gente poder entender o que eu estou falando, que é o próximo passo. Primeira questão, ecoeficiência. Hoje, a sustentabilidade, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala em minimizar, a gente já remete a minimizar, reduzir, diminuir, limitar. Ecoeficiência é fazer mais com menos. Isso aí é mais velho que andar para trás. A gente sempre quer ter o máximo de resultados com o mínimo de esforço. Certo? O problema é que, se eu não souber aonde eu estou querendo chegar, é capaz de eu estar sendo eficiente para as coisas erradas. Se eu tiver, por exemplo, imagine um corrupto eficiente. Ninguém quer um corrupto eficiente. Imagina uma luva, exatamente. O cara que rouba mais rápido na menor quantidade de tempo. Um assassino eficiente. Não é por aí. A eficiência é uma ferramenta, um martelo. Se eu souber usar um martelo, eu construo uma casa, que é uma coisa boa. Se eu não souber usar o martelo, eu posso quebrar o dedo, que é uma coisa ruim. Então, eu tenho que saber para que lado eu estou indo. Eficiência sem inteligência, ela pode ser muito prejudicial. Leis, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, que está de selar os edifícios. Não, porque a gente quer ser eficiência energética total. E os edifícios, então, começam a virar câmaras de gás. Porque a qualidade dos materiais dos edifícios volatilizam, e as pessoas ficam 2, 3 meses no inverno com a casa completamente fechada. Esse espaço que a gente está aqui é um espaço completamente hermético, que não respira, quase não respira, e a gente tem os materiais, vernizes, cola das peças, sabe, o próprio gesso, vão soltando voláteis e poeiras, os tecidos, né? O ar-condicionado gira, né? Fica mantendo, mesmo tendo um filtro. Na década de 70 começaram a surgir os edifícios doentes, as pessoas ficavam mais doentes dentro dos edifícios do que fora, porque não controlavam tanto, não tinham tanta relação com o exterior. Mas a gente achava, eu estudei arquitetura, estudei conforto ambiental quando eu comecei, há 15 anos atrás, e o conforto ambiental era você no seu lugar e a temperatura perfeita, a luz perfeita, tudo equilibrado. E as pessoas ficaram doentes quando tinham tudo equilibrado. A gente precisa ver o sol, a gente precisa sentir a diferença de temperatura, entender a diferença de ruído. Você precisa, o ser humano precisa, qualquer ser vivo precisa de estímulo. Segunda... Bom, então começam a surgir milhares de questões, é uma panaceia de ideias aí. E o que os caras, os caras, eu chamo de caras, mas o doutor Michael e o arquiteto William McDonald, eles tiveram, primeiro, importante assim, eles, no próprio livro, eles dizem, Cradle não é uma invenção, é uma descoberta. Simplesmente estava ali e a gente conseguiu agrupar. Eu acho que, de certa forma, acontece isso de tanto em tanto tempo na humanidade.
E uma coisa que eles identificaram é que hoje a forma da gente pensar é muito calcada em começo, meio e fim. Então, todo o sistema industrial está focado em extrair, fabricar e depois usar e descartar. E se você olhar para o sistema que existe há 4 bilhões de anos, que vem funcionando e evoluindo há 4 bilhões de anos, não existe nada inútil no final do processo. Você olha para uma floresta, você olha para o oceano, não tem a sobra. Tudo funciona tem alguma utilidade em algum momento. Não existe geração de lixo. Então eles começaram, poxa, espera aí, se a gente quer fazer alguma coisa que funciona, que nem algo que funciona há 4 bilhões de anos, se a gente quer resgatar o nosso papel integrado à natureza, não é voltar para a era das cavernas, porque se a gente começar a construir todas as casas hoje de madeira, aí mesmo que não vai ter madeira. A gente precisa de plástico, a gente precisa de aço, a gente precisa de materiais industriais. Só que como que a gente vai trabalhar isso de forma a devolver para a natureza o que ela nos proporciona? A manutenção das coisas que são realmente valiosas, que são um custo para a natureza se recuperar depois que a gente vai lá e cava aquele buraco para tirar. A gente chama de mãe natureza. A natureza não tem nada de mãe, porque mãe é assim, mãe dá tudo. A nossa ideia de mãe, eu que sou filho primeiro ainda, a mãe dá tudo e eu só preciso amar. Eu amo a mãe, eu te amo, mãe, e a mãe provê tudo, está sempre dando atenção. Então, a gente tem que quebrar essa ideia de mãe natureza. A mãe não tem nada, a natureza é uma parceira. A natureza está ali, ela te dá alguma coisa, você tem que devolver. Você tem que ter uma troca. E a gente sabe disso, quando a gente nutre bem a natureza, ela devolve realmente o que a gente está precisando. E aí a gente conseguiu desenvolver todos os sistemas que a gente vive hoje. A gente vem multiplicando o planeta, a capacidade do planeta vem sendo multiplicada. Antes a gente conseguia colher X toneladas num hectare. Hoje a gente consegue 10x. Só que a gente vem num processo onde a gente multiplica a capacidade do planeta com a nossa inteligência, com a nossa tecnologia, só que a gente está exaurindo, é um processo linear. Então eles começaram a entender, puxa, o processo da natureza ele é cíclico. Então meu sobrinho de 12 anos perguntou, tio, o que você está? E louco trabalhando com esse cradle to cradle, que negócio é esse? Olha, imagina que, vou tentar te explicar, imagina que quando você come uma maçã, essa maçã você quebra ela, digere ela, a maçã se torna você. Porque você absorve os nutrientes da maçã. Você um dia, ou durante a sua vida, pode se tornar maçã também, se você devolver um pouco desses nutrientes de volta para a maçã. Ele, então maçã, você é maçã, é a mesma coisa. Ele ficou, pô, não sei se eu compliquei ou se eu melhorei, mas serviu para aquele momento. Hoje, o ser humano consome 4.000 vezes mais solo do que ele consegue restituir. Então a gente hoje, os sistemas de orgânicos, selos de orgânicos, não consideram que nós somos parte desse orgânico. Não consideram que todo dia de manhã cedo, quando eu vou lá e poderia estar devolvendo um pouquinho para a natureza, os fosfatos, os fósforos, os nitratos, né? Eu não devolvo. A gente que fala de cidades verdes, eu como arquiteto, mas a gente esquece que a hora que a cidade ficar verde, que nem os arquitetos gostam de botar bastante, como a gente vai nutrir todas essas árvores, essas fachadas verdes, esses campos, se a cidade é árida. Só com a chuva que cai, a gente vai ficar importando então da terra da área rural. A gente tem que ser capaz de proporcionar os nutrientes dessa cidade. A ONU, com a FAO, né, Food and Agriculture Organization, já vem falando do Recycling Society, né, um esquema onde você tem uma infraestrutura que não só trata o esgoto e devolve, mas que separa o que é nutriente do que é contaminante, e o que é nutriente volta para uma agricultura urbana e uma agricultura periurbana. Tá? Uhum. Quando a gente se lembra, principalmente os biólogos, né, da matéria de ecologia,
onde um dos princípios de sustentação dos ecossistemas é o fluxo de matéria e energia. Então, qualquer livro básico de ecologia fala realmente que para manter o ecossistema é preciso que a gente faça esse ciclo funcionar. Né? E aí é onde eu vejo a combinação perfeita, porque a ecologia é o estudo da casa, né? Nós estamos aqui também para falar disso. E aí é onde casa perfeitamente. Estava lembrando só da integração, de que a ciência já vem. Os biólogos é fácil, com essa conversa. A gente está falando agora, existe uma disciplina nova, biomimética. A biomimética está pegando exemplos que funcionam na natureza e falando assim, por que a gente não copia isso de uma forma industrial agora? Não é usar a natureza para suprir nossas necessidades, é estudar a natureza para copiá-la e transformar em alguma coisa que funcione. Eu vi um estudo de o focinho do cavalo tem uma eficiência em troca de calor gigantesca e desenharam uma sala que usasse os mesmos princípios de troca de calor do focinho do cavalo, com janelas de saída, de entrada e tal. E a dinâmica do ar, a perda de calor é muito maior. Um outro edifício foi construído na Nigéria estudando os cupinzeiros. Os cupins conseguem manter a temperatura ali perfeita no cupinzeiro, porque eles precisam todo ano, independente do sol estar a pino. Eles têm um sistema de tubos de arrefecimento genial. O cara construiu um edifício com esse mesmo sistema, com essa mesma dinâmica, estudo mesmo, tamanho, volume, fluxos, e o edifício funciona a temperatura baixíssima no meio do sol da África, né? Exatamente. Quanto mais formiga a gente tem na floresta, mais alimento a gente tem na floresta, porque ela proporciona essa velocidade. E aí a gente chegou no ponto, nós não somos muitos. Nós só não estamos aproveitando para acelerar esse processo. Quando a gente... Eu chamo do paradigma da casca de banana. Já vou passar para você. Se eu vendo banana, você compra banana, e quando você tira a embalagem da banana, você joga a sua embalagem de banana lá no meu quintal de bananeiros, quanto mais banana eu vendo, mais você fica feliz. Quanto mais você compra banana, mais você fica feliz e alimentado. Quanto mais você joga fora a embalagem da banana, que é a casca, mais o bananal dá banana. Então, aí, essa matemática de compra, venda e uso, agora, não tem problema. O problema é, e se eu jogar a casca de banana no meio da praça? A pessoa pode escorregar. Se eu acumular uma pilha de casca de banana, a cidade inteira comendo banana loucamente, você fazer uma pilha toda no mesmo lugar, como a gente vem fazendo hoje. Se eu não acelero a velocidade, que eu preciso pensar num planeta para 10 bilhões de pessoas. Eu não posso, cada criança que nasce, olhar para ela e falar assim, você não podia ter nascido, mais um problema populacional. A gente não pode, nós temos que mudar. Cadê os direitos humanos existem ou não? As crianças, não temos um problema de população, temos um problema de como acelerar o processo regenerativo da própria planeta. Eu não pude vir ontem na palestra pela manhã, mas em relação a essa história dos seres vivos, normalmente a gente tem nas escolas, a gente aprende coisas interessantes, mas de uma forma muito pontual, ou colocam esses seres como seres que provocam problemas, né, pragas, etc. Tem um exemplo, acho que na década de 70, não sei, 80, que ou o Brasil acaba com essa uva, ou a uva acaba com o Brasil. E, na verdade, é um animal essencial para o equilíbrio de uma floresta. Ele está ali devolvendo nutrientes constantemente, né? Infelizmente, esse conceito, a gente tem que entender que nós somos parte desse... Somos água, somos solo, substâncias que existem na natureza, que está de forma cíclica, né? Que a gente não tem essa ideia. Pensa que há um ar de superioridade muito grande. Como é que a gente vai... Esse é o grande desafio, é colocar no processo educativo esse conceito que somos parte desse... compreensão. E não existe. É algo muito pontual, distante. O cara vê lá a mata, os bichos, tal, beleza, bacana, mas não se insere. Ele não está inserido ali. Ele está longe, está distante. Tem criança que chega e pensa que, exemplo, que a Amazônia, que a gente mora aqui numa região de Mata Atlântica, que está aqui
Aqui é a Amazônia. Quer dizer, é muito longe, é muito complicado isso. Que a educação, se não tiver um trabalho bem feito, esses conceitos ficam meio vagos. Bom, vamos voltar. Pegaram, já vi aqui, pegamos então, né? Como então a gente pode trabalhar, como é que vem sendo trabalhado, por exemplo, quando se trata de regiões, de cidades, de planejamento, né, público. Na segunda parte, eu quero trazer para vocês alguns casos, a gente aprofundar um pouco questões como oportunidades, barreiras, um exercício que a gente pode fazer de plano. E aí falar um pouco dos casos específicos. Aqui eu quero dar uma ideia para o panorama geral, mais uns 10 minutinhos. Então, rapidamente, as questões que começam a aparecer não são mais de minimização, mas de, por exemplo, pegada ecológica positiva. Se eu tenho uma empresa, uma indústria, uma região, um bairro que consegue, por exemplo, trabalhar os seus resíduos e transformá-los em nutrientes, por exemplo, quanto mais pegada positiva eu tenho, melhor. Eu posso acelerar, inclusive, o processo da própria restauração e ter mais do que você está usando. Por quê? Porque o princípio do planeta, ele é um sistema fechado. O planeta é um sistema fechado, ele está há bilhões de anos funcionando e a única energia que vem externa é a energia solar. Eu aprendi com o Dr. Michael que também dentro do planeta Terra a gente também tem um reator nuclear que promove um calor infinito, que está ali, infinito para o tempo que a gente tem como ser humano, né? Esse sol que alimenta todas essas reações químicas, ele tem que ser aproveitado ao máximo, que é o máximo de energia, a energia mais pura que a gente tem, mais gratuita. O metro quadrado de sol que bate aqui só bate aqui, não bate em lugar mais nenhum, né? A Alemanha, quando desenvolve os painéis fotovoltaicos, e agora a China pega a Alemanha fez subsídios por anos para desenvolvimento da tecnologia fotovoltaica. Agora a China está fabricando, eu já vi críticas, comentários do tipo, a Alemanha está perdendo o parque industrial para a China. A Alemanha, cada placa fotovoltaica, tirando o conhecimento científico de patentes e tal, que muitos são alemães, a Alemanha, quando implementa a cultura da célula fotovoltaica lá, para cada célula fotovoltaica, ou cada placa que ela instala, ela gera 4 empregos. Ela está gerando emprego local, que nenhum chinês pode substituir, a não ser que ele vá morar na Alemanha. Então, quando eu falo de energias renováveis, eu estou falando também de energias locais. Bom, eu vou voltar à questão de energia. Questões como recarbonização. O carbono, muito carbono, pouco carbono não é problema. O carbono não é bom nem ruim. O problema é que ele está no lugar errado. Ele está no sol, no céu, está no ar ou nos oceanos. O oceano acidifica, no ar causa efeito estufa. Agora, o carbono é muito bom, ele é fundamental para a formação das coisas, para as plantas. Eu estava vendo um trabalho de um professor em São Paulo que faz agricultura urbana e nos colégios e tal, e ele tira uma beterraba desse tamanho assim. O repórter pergunta, mas aqui em São Paulo, né? Como é que fica grande assim? Não, é saborosíssimo. Mas como é que fica grande assim? Olha, nas estufas tradicionalmente eu queimo lenha para aumentar o nível de gás carbônico das estufas para as plantas crescerem mais e mais rápido. Olha São Paulo, que maravilha. É uma estufa a céu aberto. Tem gás carbônico. Por que não absorver esse carbono através da própria plantação de agricultura urbana? Agora, imaginemos uma comunidade, uma favela do Rio de Janeiro, que resolve implementar a agricultura urbana, que resolve reciclar os nutrientes, transformar os nutrientes em um reator, uma tecnologia que é brasileira, desenvolvida em Petrópolis há 20 anos, está funcionando há 20 anos em algumas áreas carentes de Petrópolis, trata os nutrientes, a gente chama de resíduos, como se fossem nutrientes. Trata os resíduos, os efluentes, um biodigestor que gera a energia limpa, que é o biogás. Esse biogás que era metano ia soltar para a natureza, quando ele é queimado, ele diminui 4 vezes a potencialidade. Se não me engano, os biólogos, quem entende mais, mas o número que eu tenho, 4 vezes
a potencialidade de efeito estufa, porque o metano em relação ao gás carbônico, quando ele queima, ele quebra. Você depois cria uma área de solo de raízes, filtro de raízes, uma tecnologia também que já existe, já é super dominada, gera biomassa. E essa água que sai, uma água altamente fertilizada, ainda pode ser usada para tanques de peixes, que gera alga, e esses peixes não precisam ser nem alimentados. A alga, eles comem algas, mais os patos, gerando proteína animal. Então, isso está sendo executado. No Brasil tem vários exemplos. No Haiti agora, a última campanha da ONG, o Instituto Ambiental, então, criou um sistema de tratamento para 100 mil famílias no Haiti. Então, assim, a tecnologia brasileira está aí. Imagina uma favela que começa a vender crédito de carbono, porque está consumindo mais carbono do que usa, entendeu? E produz alimento e ainda evita deslizamentos, porque você começou aí a jogar fertilizantes, a fertirrigar a terra, né? A água começou a criar mais matéria, plantas, vegetais, segura, e a própria absorção da água muda, porque você vai poderia ter mais agricultura urbana. Questões como o fluxo de materiais, essa é chave. A gestão em vez da gestão, a foco na gestão de resíduos, você foca na gestão de materiais. Você começa a entender que os resíduos não são resíduos, mas sim são materiais que devem ser aproveitados. Só que muda o foco no final do problema. Não é assim, ok, eu tenho um sistema industrial, um parque industrial ou uma área, uma comunidade que gera esse resíduo. Como é que eu transformo esse resíduo? Não. Eu tenho que redesenhar o produto, redesenhar o processo para entender que Exatamente. O resíduo, às vezes, pode ser benéfico para a natureza, como eu estou falando, mas pode ser benéfico para a indústria também. Certos metais pesados, por exemplo, no giz de cera hoje no Brasil, o laudo da ABNT com certificação da ABRINC permite, eu achei isso na internet, fiquei assustado, permite níveis mínimos ou níveis máximos de metais pesados no giz de cera. Metais pesados são carcinogênicos, são bioacumulativos. As crianças no Brasil comem giz de cera. Não é brincam, elas comem. Giz de cera é especificado em todas as escolas. Como é que a gente permite isso? A gente permite níveis mínimos de metais pesados nos produtos de beleza. Um nível mínimo de batom, mais um nível mínimo de blush. Quando vê, você está se intoxicando muito seriamente todo dia. Então, questões como entender o tipo de material para ser usado da maneira correta. Se ele é ciclo técnico, ele tem que se manter no ciclo técnico, dentro da indústria. Se ele está dentro do meu celular, não tem problema nenhum, metal pesado. Eu uso, depois eu devolvo para a indústria, ela dá um jeito de recuperar aquele material valioso. Se ele é um ciclo biológico, eu tenho que acelerar o processo para restaurar o mais rápido possível a própria produção da agricultura daquele material. Bom, é uma filosofia, a foco é em inovação e na melhoria da qualidade dos produtos. E o exercício que eu quero fazer com vocês hoje é como é que isso pode mudar a forma da gente gestionar as questões da cidade e gerir as questões públicas, né? Basicamente produtos, mas tem uma questão chave. Você começa a ver produtos de uma outra forma. E muitos produtos que você costuma comprar o objeto, costuma comercializar o objeto, você passa a comercializar o serviço que aquele produto te gera. Afinal de contas, o computador eu uso mesmo para trabalhar. É uma ferramenta de trabalho. Eu não quero os metais nem as moléculas tóxicas do computador. Isso para mim é um problema. Todo mundo sofre quando tem que jogar fora um eletrônico, né? Onde é que eu jogo? Puxa, que dó que eu tenho. A gente ainda tem esse sentimento aqui, né? E, na verdade, seria ótimo eu não ter aquilo. Eu poder devolver para alguém depois que eu terminei o meu uso. Então, estou falando de produtos que viram serviços. E isso também eu acho que é um grande impulsionador para a geração de uma nova história de empregos, uma nova maneira de pensar os empregos e pensar os serviços.
Muda pra mim. Muda? Como é que a gente tá? Vai. Ah, bom, vamos fechar aqui. Isso. Então, assim, o que eu quero trabalhar com vocês lá fora? Eu quero trabalhar com vocês esses 3 princípios e a gente tentar passar para vocês um pouco do sentimento que é de uma equipe que resolveu usar o Create Credo como bússola. É a nossa bússola. Eu acredito que isso traz benefícios para mim, para a nossa equipe, para o projeto que a gente imagina. Certo? A gente tem um desafio, a gente acha que fecha. Essa é a bússola. 3 princípios observados na natureza. Como é que a gente aplica na nossa realidade? E lá eu vou tentar trabalhar com vocês um pouco do que seria um planejamento, um plano de trabalho, que é o que a gente vem fazendo, o EPEA e as empresas Create Credo vem fazendo com os seus clientes há 20 anos e vem dando certo com... Isso. Você tem a Califórnia trabalhando com a questão da química verde, usando o Create Credo como foco para revisar regulamentações, para revisar indicadores, né? Exato. A Holanda está trabalhando muito com compras públicas baseadas em Create Credo e com isso ela está acelerando muito o processo de inovação dentro das empresas. Tem uma empresa de papel higiênico. A empresa de papel higiênico que resolveu investir 5 anos em inovação para fazer o primeiro papel higiênico que não contamina a água. O primeiro papel higiênico que você pode usar e ficar sem culpa da descarga porque ele se transforma em nutrientes para o processo. Certo? Ah lá, que não precisa nem passar para o processo. É que... Então... Não, mas eu acho que esse tipo de criatividade tem que começar a surgir. Certas regiões, por que a gente precisa de papel higiênico se eu tenho boldo empacotado bonitinho que eu boto ali, o pessoal pega esse hábito e, como se disse, é uma delícia, vamos ver, experimentar. Mas por que não? Entendeu? Aí você tem uma estrutura de trabalho, você pode partir para os materiais de várias maneiras. O que não dá para ter uma solução para tudo, achar que a gente vai pensar que a gente vai ter um santo grau e vai nivelar. Agora a solução é essa, certo? 3 princípios básicos. O princípio que eu foquei muito são só os 3. Eu vou explicar. Primeiro passo, então, resíduos igual a nutrientes. Esse é o mais complexo. Basicamente, ele se estrutura em 2 pilares. Um pilar, a química, saber o que você está desenhando quimicamente. O segundo pilar, saber se você está criando produtos para fazer parte no fluxo de materiais. Significa o quê? Se eu projeto um produto que mistura o orgânico, uma fibra, por exemplo, orgânica com uma fibra sintética, camiseta de PET, garrafa PET. Primeiro, produto PET nunca foi desenhado para ficar em contato com o corpo da gente por 8 horas. Eu não faço a menor ideia da capacidade de intoxicação do PET e até irritação, certo? Ontem o Dr. Michael trouxe a questão da líquidos ácidos com as garrafas PET que tem antimônio. Não são todas, algumas já estão retirando antimônio, mas é um catalisador usado no PET que com suco de laranja, com Coca-Cola, ele solta o antimônio mais rapidamente no líquido. Bom, eu não gosto de entrar nessa seara, ainda bem que eu não sou químico, porque senão não saia de casa não, né? Não... Exato.
produto ele não é desmontável, como é que vai chegar lá na ponta e pedir para o pessoal lá da reciclagem desmontar algo que nunca foi pensado para ser desmontado? Nunca vai ser produtivo. Como é que a gente vai pensar numa indústria forte de reciclagem, séria, profissional, se a gente não desenha as coisas para serem desmontadas? Certo? Exatamente. Eu tenho que pensar na química, né? Quando você fala micro, na química, e na parte macro, que é você, por exemplo, quando eu crio produtos híbridos que misturam dois tipos de materiais que depois eu não consigo separar facilmente. Eu estou criando monstros, porque nem a natureza separa e nem o homem separa. Então quem separa? Quanto custa para separar? Ou como é que eu vou recuperar esse produto? Aí a gente começa a falar de downcycling, uma reciclagem que você perde qualidade. A maioria dos processos de reciclagem hoje você vai perdendo a qualidade do material. Exatamente. Aí o mundo vai ser só sacola preta, né? Porque A sacola preta vai acabar no lixo porque ela vai perder a utilidade. perder a utilidade. Exato. Nos produtos da linha biológica, você tem que saber que você vai conseguir manter a qualidade por algum tempo e depois você vai perdendo essa qualidade até que ele chegar, por exemplo, papel, outros produtos que uma hora ele vai virar adubo. Outros, você tem que, os não renováveis, você tem que criar sistemas que você recicle eles infinitamente. Infinitamente, você tem que pensar que de alguma forma a tecnologia vai avançar nessa direção de não só fazer a reciclagem, que seria manter a qualidade do produto, do material, a gente está falando de material agora, né? Mas também uma supraciclagem, que é a lata de alumínio. Antigamente era feita de um jeito. Quando eu reciclo, é uma chance de eu aplicar uma nova tecnologia para melhorar a qualidade do próprio alumínio. Flexibilidade, resistência, ou até ter alguma substância no alumínio que solta no líquido e é benéfica. Nos Estados Unidos inventaram uma maçaneta que vai magnésio. Cada vez que você abre a porta, você recebe uma dose de magnésio que é importante para o corpo. Coisinhas assim. A indústria de carpetes começou a desenvolver, a Dessa, holandesa, um carpete que filtra o ar. Ele captura as partículas. Ele mantém as partículas no carpete. E ele é recomendado para asma. Para quem tem asma, use esse carpete porque segura as partículas. Imagina agora todos os edifícios da cidade com carpetes que filtram ar. Imagina agora os edifícios como árvores, que filtram ar, que capturam o sol e transformam em energia, que tem agricultura urbana, então produzem fruta, produzem alimento. Precisa... Hã? O carpete em si. O carpete, esse caso do carpete é interessante. É um dos primeiros casos do Cradle to Cradle. Começou nos Estados Unidos, agora essa empresa europeia, a Desso. Nos Estados Unidos tem a Shaw Carpets. Eles desenvolveram isso é importante. Quando a gente fala dessas inovações, a gente está falando da cadeia produtiva toda. Então, essa indústria de carpetes falou, eu quero, gostei. Fez análise química. Entendeu que PVC não dá para usar. PVC é 100% reciclado? Só que ele é carcinogênico na fabricação, carcinogênico na reciclagem e ainda se queimar, se tiver algum problema durante o uso, também. Então, PVC não é um produto crítico. Tem alguns produtos que a gente vai ter que fazer phase out, a gente vai ter que abandonar. Esses produtos não se fabricam mais. Assim como a indústria não fabrica vários outros produtos que eram fabricados há 100 anos, 50 anos atrás. Bom, eles desenvolveram junto com a BASF um nylon que é chamado nylon 6. Tem o nylon 6.6, que esse não é 100% reciclável. Ou ele é reciclável, mas você perde a qualidade. O nylon 6, você consegue despolimerizar e polimerizar outra vez. Então, ele tem uma parceria com a indústria italiana que recolhe o carpete e transforma em matéria-prima. Para ele, hoje ele está cada vez mais independente da indústria química e mais, assim, o parceiro dele de recuperação de carpetes, ele agora tem, vamos dizer, ele garante a matéria-prima dele, quase 80% da matéria-prima dele já vem, isso nos Estados Unidos, já vem do próprio carpete que ele vende. Questão de logística, o caminhão vai cheio e volta cheio.
vai cheio para entregar carpete novo e volta com carpete velho, que é a matéria-prima. Hoje a Shock Carpet está oferecendo take-back system, né, um sistema de recuperação do carpete, para o Brasil. Quem compra o carpete deles no final do uso, aí eu começo a falar do período de uso do produto, não o ciclo de vida. O produto não tem vida. O produto que tem vida é produto orgânico. O produto inorgânico não tem vida, ele tem ciclo de uso. Eu uso o computador por esse tempo, passou a tecnologia, eu quero fazer um upgrade nele. O carpete é a mesma história. Eles estão recuperando, eles fizeram os cálculos, pelo menos me contaram, os cálculos energéticos, vale mais a pena pegar o carpete aqui, levar para os Estados Unidos de volta como matéria-prima do que comprar matéria virgem, usar matéria virgem de petróleo, né, o balanço energético e de carbono. Sem contar o modelo de negócio novo de carpete, né, que é prestar o serviço de piso, né? Ou seja, você não compra o produto, você compra um serviço. A empresa, você contrata com ela e aí ela fornece piso para sua casa, assim, mantém o seu piso. Então, tirar, recolocar, manter é o que você está comprando e não comprando um produto que você mesmo vai administrar e jogar fora depois. Eu queria só fazer algumas observações. Aqui a ideia realmente ela é muito boa, muito assim, rica, né? Criar novas tecnologias que façam com que todo o sistema se torne, vamos dizer, sustentável, né? O meio ambiente ele não se degrade em função da atividade humana, que tende a se agravar a cada ano, né? A gente tinha menos de 1 bilhão de habitantes no final do século XIX, acabamos o século XX com quase 7 bilhões, já atingimos 7 bilhões, né, o ano passado, se eu não me engano, e vamos para 9 bilhões rapidinho, até 2050. Ou seja, se a situação já é grave, vários cientistas preveem assim, situações catastróficas, né, em relação à poluição. Existe muita poluição. Então, é mais, viu, Celso, é mais no sentido de ver qual é a... Porque do ponto de vista macro, eu estou de acordo com você, já li sobre tecnologias fantásticas, essa questão de não poluir e ainda absorver o gás carbônico, reduzir a poluição. No sentido de qual é uma proposta do crédito para implantar tecnologias desse tipo em massa. Por exemplo, tecnologia solar. Eu já li alguma coisa em relação aos Estados Unidos, que tem ONGs que estão implantando projetos de fontes alternativas de energia, agora em larga escala, em várias cidades. No caso do Brasil, a gente tem diagnósticos feitos já. Um grande problema em relação à poluição urbana nas grandes cidades, é saneamento básico. Tem até orçamento feito, é algo como 200 bilhões de reais. Isso poderia ser feito em 10, 15 anos. Aí o Brasil fica discutindo, eu sou favorável ao projeto do trem-bala, 30 bilhões. Mas diante da gravidade do saneamento básico, não seria melhor aplicar logo de cara tudo de uma vez só, né, em saneamento básico? Transporte público urbano é outra catástrofe. A gente vai de cidade em cidade, sai daqui de Recife, vai até Santa Catarina. É o mesmo quadro, é o mesmo diagnóstico. É muita poluição. Ou seja, a poluição já nos níveis que se encontra no mundo já é uma situação catastrófica, e seus principais cientistas dos setores relacionados já têm diagnosticado isso há vários anos, algumas décadas, e é mais nesse sentido, porque do ponto de vista micro, o caminho é esse, mas talvez essas soluções sejam é uma gota no oceano. O problema é muito gigantesco. É mais no sentido, como é que a gente poderia atacar como proposta para as prefeituras das capitais, para problemas como transporte urbano? É urgente, tem que entrar com o VLT, reduzir a poluição local, a saturação dos transportes, em todas, pelo menos nas principais capitais. Saneamento básico, a mesma coisa. Claro que andar junto com as soluções micro, essas que aqui você mencionou, e também essas soluções macro que precisariam de serem atacadas urgentemente, né? Por exemplo, um exemplo forte que a gente tem, que eu acho que a gente tem que beber dessa fonte de alguma forma, começar a trabalhar, entender melhor, é o que a Holanda vem fazendo a nível país.
A Holanda se tornou o primeiro país a dizer, não, nós vamos usar essa ferramenta aqui, essa estrutura, para desenvolver o país todo. Começou com uma ministra do meio ambiente, com 2 auxiliares, a falar com o país todo. Tudo bem, o país todo, né, é menor que o nosso, mas foi construindo essa ideia e cada região começou a estabelecer o que isso significava para aquela região. Qual é, agora falando de energia, eu vou falar um pouco, a energia, qual é a fonte? Porque a gente tem que entender que a fonte solar é a que alimenta as outras fontes. A energia que vem daí, a eólica. Agora, tem a fonte interna da Terra também, que é a própria gravidade, a geotérmica, as marés. Saber aproveitar o conjunto de renováveis para aquele local que faz sentido. Se é sol, é sol. Eu já ouvi falar, por exemplo, que as fotovoltaicas têm um problema no Brasil, que a partir de uma certa temperatura, ela começa a cair a eficiência da produção. Então, às vezes é outra. Ontem a gente tinha um pessoal de eólicos aqui, que falou bem legal do mix que daria para fazer. Cada região, né, tem a sua, vamos dizer, peculiaridade energética que deveria ser estudada. Na Holanda, eles estão começando a desenvolver, principalmente nas estratégias de novas, por exemplo, na hora de discutir o lixo, não se discute mais a política de resíduos sólidos. Discute a política de gestão de materiais. Se o seu resíduo ainda não é um material, passo 1, vamos transformar. Então, nesse nível, você começa a alinhar internamente, também você começa a alinhar as diferentes áreas de uma prefeitura, por exemplo. Como é que a área de infraestruturas de saneamento pode se alinhar com as infraestruturas de energia, que hoje em dia a gente vê como coisas completamente separadas. Nesse sentido, eu acho que está fazendo um pouco de diferença. Bom dia. Só para dar opinião com relação a isso, acho que tem 2 aspectos. Tanto o público, com relação a... cai muito em cima de políticas públicas, não só em qualquer instância do governo federal, do governo federal, estadual, municipal, porque tem uma interdependência com relação a isso. Mas eu acho que uma coisa para a gente, não só seria a cadeia de valor e a cadeia de negócio. Porque o que a gente o que é visto aqui, eu digo assim, por exemplo, só para ser bem breve, citando a questão de células voltaicas, tal, com relação à energia solar. Foi feito um projeto para o sertão, tal, aí depende de bateria para recarregar, e aí para, porque você tem uma verba que é destinada a isso. Aí você vai para a eólica, aí as grandes empresas, eu participei de um projeto de energia eólica para Alagoas na época, e foi feita a parceria, a empresa alemã, inclusive é um suíço que fica... Então acho que muito assim, falando em lixo eletrônico, que é até essa área da eólica que eu estou bastante envolvido nela, e que também são empresas agora. Estava em contato com a empresa mexicana